Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido, minha querida, estamos neste momento abrindo ou fazendo a abertura do caminho diocesano para o nosso caminho do sínodo, no direcionamento do sínodo sobre sinodalidade. É importante lembrar que o Santo Padre, o Papa, abriu o sínodo, o caminho do sínodo. Faz questão de dizer o sínodo e o caminho do sínodo para todo o mundo, lá no dia 9 e 10 de outubro, em Roma, em uma celebração belíssima, dando todos os encaminhamentos. O bispo diocesano, na Diocese de Nazaré, também fez esta abertura no dia 17 e pediu que todos nós também pudéssemos abraçar este caminho, abraçar esta causa e fazer história, fazer caminho, pois caminho se faz caminhando. E estamos com esta empreitada agora, trabalhar o caminho do sínodo, que iniciamos este caminho agora e vamos estendê-lo até 2023, em outubro de 2023, primeiro com 3 fases. A fase diocesana, a fase continental, a fase concluindo com a fase internacional, global, o mundo inteiro. E para nos orientar neste caminho, para bater um papo com você nesta live diocesana em Diocese de Nazaré, nós convidamos o Padre Aloísio para bater um papo com você e amadurecer este caminho do sínodo e ver por aí como é que a gente vai caminhar de mãos juntas, fazendo essa história. Padre Aloísio, seja bem-vindo para esse momento único da nossa história e fazendo o caminho. Gostaria que você, depois da sua saudação, começasse dizendo: estamos falando tanto em sínodo, o que é mesmo sínodo? Seja bem-vindo. Obrigado, Padre Pedro. Uma saudação aos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando neste momento. Uma saudação particular àquele que preside a sinodalidade em Nazaré, que é o nosso bispo diocesano, aos irmãos presbíteros, aos diáconos, enfim, ao povo de Deus. Quando você pergunta sobre sínodo, a gente logo volta a essa ideia eclesiológica do povo de Deus. É isso que o Papa Francisco tem tentado nos colocar nesse momento histórico da recuperação da sinodalidade da Igreja. Mas a Igreja, em algum momento, deixou de ser sinodal. Pela própria natureza, ela é sinodal. Ela é uma comunidade de irmãos e de irmãs que caminham juntos. Mas aqui e acolá essa coisa fica um pouco esquecida. Por isso o Papa tem chamado a atenção para a gente repensar o caminho da Igreja como um caminho de sinodalidade. Sínodo, essa palavra significa percorrer juntos um caminho. Nem ninguém vai atrás, nem na frente, nem em cima, nem embaixo. Todo mundo junto, todo mundo juntos. A comunidade que caminha junta. Tendo, claro, no centro o Cristo, que é a cabeça da Igreja. A gente poderia, Padre Aloísio, identificar assim, alguma experiência que a gente desse como exemplo, já caminhando com esta sinodalidade, fazendo esse caminho, um exemplo prático de sinodalidade, de comunhão, de caminhar juntos, foi assim que você disse, na mesma direção, todos juntos. Um exemplo para identificar melhor para quem está nos acompanhando. Bom, a gente tem vários elementos, né? A própria Igreja, a vida de comunidade é uma vida sinodal. A vida da Igreja é isso. A gente exerce a sinodalidade na Eucaristia, nos momentos fortes da comunidade, né? Não tem como a Igreja fugir da sinodalidade. Agora, e por que o Papa nos convida a um sínodo, fazermos um sínodo, né? O sínodo da sinodalidade. A nossa Assembleia Diocesana, que a gente está preparando agora para o dia 19 e 20 de novembro, é uma espécie de sínodo, é um sínodo, né? Onde já começamos a escutar as paróquias, já estamos escutando as regiões pastorais, e isso vai desembocar no grande encontro da escuta geral, das sínteses avaliativas, evidentemente, e dali as propostas para a gente caminhar
como igreja diocesana. Então, é mais ou menos essa experiência de estar juntos, discutindo, rezando, respeitando as opiniões e construindo a fraternidade. É interessante notar também que quando o Papa convoca um sínodo sobre sinodalidade, é o tema do sínodo, uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Pelo menos no Brasil, eu compreendo que a gente já vem fazendo um caminho desta forma muito amplo há muito tempo. A própria Conferência Nacional, a CNBB, é uma expressão de sinodalidade, é claro. Agora o Papa quer mais. O Papa Francisco tem uma outra visão de como fazer esta sinodalidade. Eu gostaria de, ainda que você é um cabra estudioso, que realmente gosta de ler, de estudar, sempre atualizado, não é à toa que é o representante do clero da Diocese de Nazaré, mas certamente tem outras experiências também de sínodo. Você poderia, assim, elencar alguns outros sínodos na história da Igreja? Bom, os sínodos começaram com o Papa Paulo VI, logo após o Concílio Vaticano II, porque a ideia do Papa Paulo VI era aquela de ele não decidir tudo sozinho. Aliás, o Concílio recuperou essa dimensão da Igreja como comunidade sinodal. Então, Paulo VI instituiu os sínodos como caminho para que os bispos ajudassem o Papa na escuta das dificuldades do mundo e também das coisas boas do mundo e ajudasse o Papa a tomar decisões. Por isso, a gente teve, do Papa Paulo VI até agora, o último foi o da Amazônia, 29 sínodos, praticamente a cada 2 anos, 3 anos, um sínodo. E o sínodo era essa espécie de escuta. O Papa convocava os bispos para escutá-los de todas as partes do mundo, para ajudá-lo no discernimento. De cada sínodo se elabora um documento que se propõe à Igreja como caminho de reflexão e de mudança de comportamento. A diferença desse sínodo, que o Papa Francisco está convocando, é que os outros eram chamados, até o 28º sínodo, era praticamente sínodo dos bispos, era mais ou menos esse título. O Papa Francisco tem dado uma conotação diferente. Ele não quer que o sínodo seja apenas dos bispos, ele quer que o sínodo seja eclesial. O que significa isso? Que toda a igreja seja escutada. E como é que a gente pode fazer este caminho de escuta para este sínodo? Exatamente. Deve ter alguma dinâmica, alguma coisa, alguma orientação dentro desse processo. Exatamente. Ele quer que seja um sínodo eclesial, porque na eclesiologia do Vaticano II, a igreja não se resume à hierarquia, ela é um povo, é o povo santo de Deus. Então todo o povo tem que ser escutado. Então, como você falou no início, na nossa diocese, como em todas as dioceses do mundo, foram abertas, ou foi aberto o caminho, ou podemos dizer o sínodo. A gente não está preparando o sínodo já está acontecendo, nas nossas paróquias e dioceses pelo mundo afora, o sínodo já está acontecendo. O que é que o Papa espera? Escutar o maior número possível de pessoas, junto com seus pastores, para que no ano 2023 chegue a Roma a conclusão daquilo que é a escuta da igreja no mundo todo. É um processo mais de escuta do que de discurso. E é interessante que na palavra do Papa de abertura, na carta do Papa de abertura do sínodo, Padre Aloísio e meus queridos, o Papa disse 3 palavras fundamentais. Ele disse que é preciso nos encontrarmos, é preciso não ter medo de escutar e, por fim, encontrando e escutando, ter a coragem de fazer o discernimento. Perfeitamente. Discernir. Então, veja, neste processo de escuta, o Padre Aloísio estava dizendo que tem uma orientação neste caminho da escuta em toda a igreja, aprofundando este caminho da escuta. Eu lhe perguntaria ainda, neste processo de escuta, é para escutar só a Igreja Católica? Olha, o processo de escuta é muito mais profundo. A primeira escuta é a de Jesus.
Essa é a mais importante. Se a gente não escutar Jesus, toda escuta vai ser atropelada. Toda escuta. É importante a gente se lembrar aqui da transfiguração, no segundo domingo da quaresma, quando os discípulos estão planejando uma questão, que é o problema nosso, de todo ser humano, desde Adão e Eva, que é sempre a gente enquadrar as coisas do nosso modo de pensar. E na transfiguração, quando Pedro vê aquela cena bonita, ali já passa uma tentação na vida de Pedro de enquadrar Jesus no seu modo de pensar. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Quer dizer, o comando deve estar nas mãos de Pedro. E daquela fala de Pedro, vem aquela voz do céu, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Então, a escuta primeira é a de Jesus. E quando Jesus fala, qual o primeiro recado que ele dá aos discípulos e a quem quer seguir? Qual a primeira escuta? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que a renúncia a si mesmo? Porque é bem possível que, se a gente não escutar Jesus, tudo que vem depois, o próprio Jesus, a própria igreja, serão uma invenção da nossa cabeça. O sínodo será uma invenção da cabeça da gente. A escuta será o interesse nosso. Então, escutar Jesus, para renunciarmos a nós mesmos, por isso, essas 3 palavrinhas do Santo Padre são muito importantes. Quem escutar Jesus não vai ter medo de se aproximar. Quem escutar Jesus não vai ter medo de dialogar, nem vai ter medo das consequências do discernimento. Mas é ele o primeiro a ser escutado. Depois da escuta de Jesus, nós descobriremos essa igreja. Parece que é isso que o Papa está indicando. A grande pergunta é: essa igreja na qual nós estamos é de fato a de Jesus ou nós inventamos outra? O Jesus que a gente diz que crê é de fato aquele do Evangelho ou a gente enquadrou Jesus no nosso modo de pensar? Por isso a questão da sinodalidade, que vai incomodar algumas pessoas, e se incomodar é o primeiro sinal de que foi inventada outra igreja, foi inventado outro Cristo. Me parece que o Papa está querendo que a gente descubra na vida pastoral, na vida da igreja, onde está ou quais são os sinais da presença do Cristo e da presença da igreja de Cristo no mundo. Por isso, partindo da escuta de Jesus, nós vamos escutar uns aos outros. Os bispos vão escutar os padres vão escutar os bispos, a hierarquia vai escutar os leigos internos da igreja e o mundo de um modo geral. Você sabe que no documento preparatório, o sínodo tem 2 linhas. Ele quer dialogar ad intra, quer dizer, dentro da igreja, o diálogo interno, a escuta interna, e ad extra também. O que é que o mundo está pensando, o que é que o mundo está falando, que a gente precisa escutar. Então, essa escuta, eu diria, Padre Pedro, que o maior desafio do sínodo não é elaborar um documento, é saber escutar, a partir da escuta de Jesus, aquilo que foi dito por João às 7 igrejas do Apocalipse. O que é que o Espírito está dizendo à igreja nesse tempo, nesse mundo que a gente está vivendo? Concordo com você. E para ajudar neste caminho da escuta, a gente precisa ir para esta escuta ou fazer esta escuta desarmado. Não é para ir querendo se defender, ou com bloqueios, ou com preconceitos, não. É para ir desarmado mesmo, escutar, e a partir da escuta, aí a gente vai ter um resultado. Eu tenho assessorado as assembleias regionais, das regiões pastorais da diocese, não bem assessorado, mas fazendo uma colocação sobre o sínodo antes de propriamente do resultado das assembleias paroquiais. E nestes encontros eu tenho dito que se a gente tiver a coragem, a capacidade da escuta, a gente vai ter um diagnóstico dentro da Diocese de Nazaré nunca visto antes. Que dá muito bem para depois esta escuta projetar a nossa ação pastoral. Agora, qual é o efeito desta escuta, deste sínodo, deste caminho na vida prática da diocese? Você vê alguma coisa importante nisso aqui? Para a diocese, porque a gente faz, manda para Roma. E para a diocese, o que é que fica de
de resultado, de proveito? O que é que vai mudar a partir daqui? O que é que vai enxertar? O que é que vai amadurecer para a diocese nesse caminho? A primeira coisa, Padre Pedro, eu acho que aquilo que está sendo publicado e refletido a respeito do sínodo, me parece que a ideia do Papa, quando convoca toda a igreja para isso, ele não está falando, pedindo uma tarefa para a gente fazer uma pesquisa. Um Enem. E mandar para Roma. De Enem. Exato, e mandar para Roma. O que é que está acontecendo aqui? É isso mesmo. Isso terá desdobramento muito... Quer dizer, já começa pela mudança do sínodo da sinodalidade. Quer dizer, está envolvendo toda a igreja. E eu penso que aquilo que o Papa está propondo não é para mudar a estrutura da Cúria Romana, mas é uma mudança que a partir de agora tem que ser encabeçada, implementada pela diocese, pela CNBB, por tudo quanto é de instância da igreja. Olha, há por aí muitas coisas interessantes, e uma das coisas que eu andei escutando e lendo nesses últimos dias é que depois do Concílio Vaticano II, esse é o evento mais importante e impactante na vida da igreja. Então, isso terá impacto na vida da Diocese de Nazaré. Eu arrisco dizer, Padre Pedro, que se o sínodo não provocar mudanças na minha vida de padre, na comunidade onde eu estou, possivelmente eu não escutei Jesus. E o tempo foi perdido. Também concordo porque tem que provocar. Essa afirmação. Tem que provocar. Aquilo que vem depois do sínodo é que pode nos ajudar, porque com certeza sairão resultados, né? Inclusive vi uma palestra com o padre Ageno Briguente, quando ele citou o cardeal, que é o secretário do sínodo, dizer que possivelmente já se ventila a possibilidade de o documento final do sínodo voltar para as dioceses, para todo mundo sentar, discutir, rever, emendar antes de sair um definitivo. Como uma exortação pós-sinodal. Exatamente. Não é uma coisa que vai chegar lá e as cabeças lá vão pensar a partir do que acham e decidir voltar para as bases reverem. É claro que a gente vai dizer assim, mas isso é perda de tempo, isso não é. É aquela coisa que o Papa quer, que não seja uma coisa figurativa, seja uma coisa pensada, repensada e assumida por todo mundo. Por isso que é um desafio muito grande, é um projeto muito grande e ele não tem como dar errado se a gente escutar Jesus e se estiver aberto ao Evangelho. Aquilo que você acabou de dizer, escutar desarmados, né? Por isso que o conselho de Jesus é renuncie a si mesmo, né? Isso não significa a gente perder a identidade da fé, muito pelo contrário. Quanto mais convicção da fé, mais desarmado eu sou. Quanto menos convencido da fé, mais fundamentalista eu me torno e defensor de facções, que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo. Então, eu posso concluir que sínodo sobre sinodalidade, comunhão, participação e missão, não é coisa da cabeça do Papa. É muito anterior, está lá. É do Evangelho. Exatamente. É do Evangelho, né? Exatamente. Porque se é para caminhar juntos, a proposta do Evangelho é exatamente esta, que ninguém vá correndo na frente, nem fique lá atrás, mas tenhamos uma preocupação comum do rebanho, o pastor, as ovelhas, o rebanho. Exato. Eu ainda posso pensar, Padre Aloísio, que, veja, o sínodo da Amazônia estudou Amazônia, o sínodo da família estudou família, o sínodo das Américas estudou América com seus desafios, o sínodo para a África e para a Europa estudaram especificamente desafios, e agora o Papa convoca um sínodo com dimensões universais. Todo o universo está aqui dentro com estes desafios que a gente tem visualizado, estudado, e a igreja não busca respostas prontas. A igreja quer ouvir quem está passando por aquela situação, por aquele contexto, para fazer caminho juntos e descobrir juntos esse caminho, esse horizonte, que não vai ser daqui para ali e ali terminou. Você disse que depois o documento final do sínodo, que vai se constituir num documento como exortação pós-sinodal, orientando, apontando pistas,
dentro da base de onde foi vivido, aconteceram aqueles desafios e vieram de lá para cá. Então, diocesanamente falando, isso teria um impacto na evangelização de 2023 para frente, fora do comum. Sem dúvida nenhuma, Padre Pedro, porque o que o Papa pensa é, recebendo o documento pronto, sem ser publicado, em Nazaré, nós estamos contemplados nesse documento, o que a gente disse, o que a gente pensou, está contemplado aqui ou não? Você imagina isso acontecendo em todas as dioceses do mundo. Seria uma espécie de assembleia na qual o documento conclusivo será submetido a toda a igreja para que se diga se nós estamos contemplados nisso ou não. É claro que uma vez a gente descobrindo se está contemplado ou não, isso nos compromete profundamente. E quando você falava que a sinodalidade é uma questão da igreja, veja a figura bonita da manhã da Páscoa, o evangelho do domingo de Páscoa. Que exemplo de sinodalidade que está ali, né? Maria Madalena vai levar um recado aos discípulos, eles saem correndo, o discípulo amado corre mais depressa do que o seu colega Pedro, mas o discípulo amado entra no túmulo? Não, ele fica esperando que o outro chegue. Então, isso denota uma coisa muito importante. Sinodalidade significa também ter paciência com os que vão devagar. Sinodalidade também significa esperar. E outro detalhe, sinodalidade aponta para aquilo que é a fé da igreja. A fé da igreja não é individualista, ela é uma fé eclesial. Ela tem que ser professada em conjunto. Portanto, aquilo que não combina com a fé da igreja não faz parte da nossa vida e, portanto, tem que ser limpado, tem que ser tirado de fora disso, né? Portanto, a sinodalidade, quando o Papa diz todo mundo junto, mas também tem esse aspecto do saber esperar por aqueles que vêm mais lentamente. Do jeito que você está me dizendo, Padre Aloísio, do jeito que você está me dizendo, a coisa é tão fácil de acontecer. Você consegue visualizar alguns entraves nesse processo, nesse caminho, alguma coisa que atrapalhe tanto o caminho do sínodo como da sinodalidade? Você conseguiria dizer assim, alguns entraves, alguns obstáculos que... Eu acredito que só tem um, Padre Pedro. Manda. Na falta de escutar quem é Jesus, que mandou a gente renunciar a gente mesmo, a gente criou igrejas, criou facções, criou grupos, criou figuras de Jesus que não correspondem ao Evangelho. Por isso que na nossa Assembleia Diocesana, sobre a questão do pilar da palavra, eu penso que esse assunto vai entrar de cheio, porque a questão está aqui. Qual é o conselho que Jesus dá? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, porque você se lembra que no 28º domingo do tempo comum, chegou aquele rapaz perguntando a Jesus o que deve fazer para ganhar a vida eterna. Ele já chegou com o pacote dele pronto, tenho feito tudo isso. Quando Jesus aponta um caminho que é da renúncia dele mesmo, ele vai embora triste. Domingo passado, os dois irmãos, Tiago e João, que são sobrinhos da Virgem Maria, primos de Jesus, queremos que faças por nós o que vamos te pedir. Quando Jesus indica o caminho, desmonta a ideia deles, porque não somos nós que vamos dizer quem é Jesus, como deve ser Jesus, como deve ser a igreja. É a partir da escuta dele, de renúncia de nós mesmos, que a gente vai descobrir quem é Jesus. Então, para mim, a gente pode elencar aqui um monte de entraves, mas o primeiro está nesse. Eu, como padre, escutei Jesus dizendo que para ser padre, para ser cristão, para viver na igreja sinodal, eu tenho que renunciar a mim mesmo e começar o seguimento dele. Se eu não entender isso, eu vou inventar um modelo de padre, um modelo de paróquia, um modelo de comunidade, um modelo de igreja, até uma figura de Jesus que não corresponde àquele do Evangelho. O entrave está aqui. Para mim, a grande questão está nessa capacidade de escutar o Filho amado que me pede, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e comece a seguir. Bom, para fechar a nossa live de hoje, eu gostaria de dizer a você que está nos acompanhando, alguns elementos necessários para esse caminho. Primeiro, o bispo já abriu
o caminho sinodal na diocese com a celebração do domingo de forma belíssima. Cada igreja matriz, na primeira missa do domingo passado, o padre leu a carta orientadora do nosso bispo. Esta live é o segundo passo, é o segundo momento já dentro do caminho do sínodo. A partir de então, cada paróquia da Diocese de Nazaré, se ainda não fez, mas deve constituir uma equipe para coordenar a equipe de escuta. E o processo de escuta deve ser um caminho tomado, assumido por todos os movimentos pastorais, serviços de igreja, os mais abrangentes da nossa paróquia. E precisamos ficar não apenas com a visão paroquial, eclesial. O Padre Aloísio disse muito bem quando disse não apenas adintra, mas a destra, dentro e fora da igreja. Todos os grupos, todas as associações, todas as pessoas e instituições favoráveis à igreja ou não, nos mais diversos ambientes. Mas eu vou para ali para ouvir críticas. Vá desarmado, escute e não se preocupe em convencer ninguém para fazer proselitismo. Não. Vá com o coração aberto para acolher aquilo que você... E acolhendo, analise, façamos o relatório, aquilo da melhor forma possível. Então tem um caminho, tem datas específicas definidas já. Até o mês de março, a partir de agora, até o mês de março, nós estaremos finalizando este caminho de escuta para o sínodo. Prepararemos um relatório em toda a diocese e enviaremos então à CNBB, e da CNBB vamos para o segundo momento do sínodo, no caminho do sínodo, que vai ser o relatório na fase continental das Américas e Caribe. Terminada esta fase, lá no final de outubro do próximo ano, 2022, aí faz-se o relatório do continente. Em março se passa este relatório para a fase mundial, global, quando ali, então, acontecerá em outubro, a última sessão do sínodo, foi assim chamada, em Roma. O Papa quer escutar os leigos por primeiro. É esta a diferença do sínodo que o Padre Aloísio, inclusive, deu ênfase a isso aqui. Quer ouvir a igreja, quer ouvir o mundo todo, a ciência, a educação e etc. Então, fazendo este caminho, pode ter certeza, teremos um diagnóstico fabuloso para uma avaliação nossa, da nossa ação pastoral missionária, e nos lançarmos de novo, reinventando-nos a cada instante. Então, quero finalizar este momento agradecendo, primeiro, as oportunidades de estar com você, entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu transporte, onde quer que você nos acompanhe. Agradecer ao nosso bispo diocesano pela oportunidade e confiança de estarmos à frente desse trabalho. Agradecer à nossa PASCOM, ao nosso clero, a você leigo engajado que assume esta igreja como sendo você, corpo de Cristo, tá vendo? Você, corpo de Cristo, e ao Padre Aloísio, que nos auxiliou neste momento tão importante. Auxiliou não, de fato foi ele o protagonista, viu? Eu apenas abri os caminhos. Obrigado, Padre Aloísio. Obrigado, Padre Pedro. Suas considerações também. Exatamente. Eu só gostaria de fazer assim um pedido ou uma sugestão, né? Na sinodalidade a gente não pede nem manda, a gente sugere, né? Propõe, porque esse é o caminho de Jesus, né? Ele propõe. Todos nós rezamos todos os dias. Nossos grupos, quando se reúnem, rezam. Nas nossas igrejas, paróquias e comunidades, a gente tem missas. Não sei se seria, Padre Pedro, demais sugerir que a partir de hoje, em todas as missas, nas intenções da missa, a gente colocasse a primeira intenção pelo bom êxito do sínodo. Quando a gente rezar pelo bom êxito, talvez a gente não saiba nem o que significa na profundidade sínodo, mas reze por isso. Rezemos nessa intenção. E rezemos na intenção do Papa, do nosso Bispo,
para que a gente consiga fazer esse caminho de sinodalidade. Será fácil, mas vai exigir de nós muitas mudanças, e se a gente não muda, a gente morre, né? Então desejamos que esse caminho seja na escuta de Jesus e na escuta uns dos outros, que Deus nos conserve no bom caminho da sinodalidade, na construção do seu reino, neste mundo e nesse tempo que a gente está. Um abraço a todos. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E o Papa concluiu dizendo assim: todos juntos, para o encontro, para a escuta e para o discernimento. Que Deus abençoe a todos nós neste caminho do Sínodo.